Olá galerinha, aqui é a Nath do blog /vlog Biscoito Esperto. Hoje trago pra vocês um vídeo falando de 5 livros de realismo mágico que eu acho que são muito bons pra quem tá começando a ler agora. Mas antes de falar quais são os livros, eu quero falar um pouquinho sobre o que é realismo mágico, afinal. O realismo mágico originalmente surgiu como uma espécie de escola literária latino-americana que era uma resposta pra literatura fantástica que era produzida na Europa e na América do Norte. No final do século XIX e no início do século XX, vários autores na Europa e na América do Norte escreviam histórias com uma pegada mais fantástica. Alguns autores muito famosos dessa época são, por exemplo, o Edgar Allan Poe, o H.G. Wells, o Charles Dickens e o Guy de Maupassant. Com certeza você pelo menos já ouviu falar de um desses autores. Os principais autores do realismo mágico foram, por exemplo, a Isabel Allende, que escreveu livros infantis, livros políticos e, obviamente, livros do gênero realismo mágico. Teve também o Murilo Rubião, que é um contista brasileiro, cuja obra completa você pode encontrar em qualquer site de livros brasileiros que você vai encontrar. É um livrinho de contos bem fininho. Tem também os argentinos Julio Cortázar, que todo mundo conhece por ele também ter escrito várias coisas sobre crítica literária e sobre análises literárias. E tem também o Jorge Luis Borges. Sabe aquela frase, eu acho que o paraíso é uma espécie de biblioteca? Então, esse é o autor dessa frase. Mas o autor mais famoso do realismo mágico, com certeza, é o Gabriel Garcia Marques, que ganhou o Prêmio Nobel da Literatura quando ele era vivo. Ele era colombiano e ele escrevia histórias muito sensíveis sobre pessoas e suas relações familiares, só que sempre com um background meio político, com uma crítica social. A questão é que todos esses autores, eles tinham algumas coisas em comum. Eles escreviam sobre família, sobre amor impossível, principalmente, escreviam sobre política, só que eles escreviam isso numa linha meio fantástica, onde coisas espetaculares aconteciam no dia a dia dos personagens, só que para aquelas personagens eram coisas normais. Só que isso é a escola literária. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho do realismo mágico como gênero. Eu acredito que ultimamente o realismo mágico tem sido muito mais um gênero literário do que uma escola literária. Uma obra, para se encaixar no gênero literário do realismo mágico, eu diria que tem que ser uma obra na qual coisas maravilhosas, absurdas ou até horrorosas acontecem com os personagens. Só que isso, de certa forma, faz parte da vida cotidiana desses personagens. Eles não questionam aquilo como algo sobrenatural ou fora do normal, mas para nós leitores é uma coisa que você pensa... O quê? Então nesse vídeo eu vou falar sobre 5 livros que se encaixam nessa descrição do gênero literário realismo mágico. Eles não são da escola literária realismo mágico, então eu vou deixar isso para um outro vídeo no futuro, no qual eu vou falar sobre Gabriel Garcia Marques, sobre Isabel Allende, sobre Murilo Rubião, então não se preocupem. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre 5 livros de realismo mágico, que são livros mais simples para jovens leitores que estão começando a ler agora, e também livros muito interessantes para pessoas mais velhas que estão começando também a adquirir o gosto pela leitura agora. Eu quero começar falando de O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, porque eu acho que é um livro muito popular, principalmente nos últimos anos. Esse daqui é um livro infanto-juvenil do Neil Gaiman, e, na verdade, apesar dele ser infanto-juvenil, eu acredito que é um livro muito versátil. Eu acho que pessoas de qualquer idade poderiam gostar e muito desse livro. Pra quem não conhece o Neil Gaiman, ele escreveu vários livros super famosos que estão sendo adaptados, principalmente agora pra séries. Teve Deuses Americanos, que virou uma série pela Amazon, e Belas Maldições, que ele escreveu com outro autor, que é o Terry Pratchett, também vai virar série agora, tá sendo produzido. E ele também tem várias outras histórias, principalmente infantis, que já foram adaptadas para o cinema, como Coraline ou Stardust. A questão é que esse livro aqui, ele é muito diferente dos outros livros do Neil Gaiman, porque o Neil Gaiman, ele sempre se atém bastante à parte fantástica das coisas mesmo, tanto que Deuses Americanos é uma história em que coisas muito absurdas acontecem e é uma fantasia. O livro conta a história de um narrador sem nome, que depois de quase 40 anos sem visitar a casa onde ele nasceu e viveu, ele decide voltar pra lá porque tá tendo um enterro de uma pessoa da cidade dele, então ele vai pra lá por um final de semana. Quando ele chega na casinha onde ele morava, ele acaba sendo acometido por várias memórias de quando ele era criança, de uma coisa muito louca que aconteceu. Ele se lembra de uma fazendinha que ficava no final da rua da casa dele, onde vivia uma menininha que era amiga dele. O nome dessa menina era Letty Hempstock. E ele acreditava piamente que essa menina era de uma família de bruxas e que eles viveram aventuras muito fantásticas. O nosso protagonista, ele já é mais velho, ele tá se lembrando das coisas que ele fez quando ele era criança, e essas coisas parecem realmente saídas de um livro de fantasia. Só que quando você se lembra que, na verdade, essas coisas provavelmente não aconteceram, era da imaginação dele, ou pelo menos o nosso autor, agora mais velho, não acredita que essas coisas realmente aconteceram, você pensa, será que aconteceu ou não? É um livro muito interessante porque, apesar de ele ter uma história completa, uma jornada com começo, meio e fim, quando você chega no final do livro, não é spoiler, quando você chega no final do livro, você se questiona muito. Afinal de contas, o que era a imaginação desse menino, o que não era? E eu acho que o Neil Gaiman gosta muito de trabalhar com essas coisas, porque outras obras dele também trabalham um pouco com isso, como, por exemplo, a HQ Violent Cases. Esse é um livro muito legal pra estudar pra uma criança ler, porque eu acredito que tem uma linguagem simples, é uma história fantástica que a criança vai querer ler e ela vai se divertir, mas é um livro muito bom pra leitores mais velhos também, por ser uma história muito sensível, e o Neil Gaiman é um escritor muito bom, ele é um escritor muito são, ele não escreve coisas assim que subestimam
a inteligência de uma criança. Então acho que qualquer pessoa que lê esse livro realmente vai gostar bastante da experiência. O segundo livro do qual eu quero falar é O Passarinho, da Crystal Chan. Eu li esse livro já faz uns 5 anos, eu até queria ler de novo porque é um livro muito sensível, muito bonito. Eu acho que vou usar muito essa palavra durante esse vídeo. Sensível. Esse livro aqui é um livro infanto-juvenil, bem mais infanto-juvenil do que O Oceano no Fim do Caminho, mas também é um livro que eu acho que leitores mais velhos poderiam gostar bastante. O livro conta a história de uma garota de 12 anos que se chama Joia. Ela sempre viveu na sombra do irmão dela, do irmão mais velho dela, achando que ela nunca ia ser melhor que ele. Isso porque o irmão dela cometeu suicídio no dia em que ela nasceu. E ela sempre viveu com uma expectativa de que ela nunca ia conseguir substituir o irmão dela que morreu bem no dia em que ela veio a este mundo. Tudo começa num dia quando ela conhece um garotinho, quando ela tá brincando perto da casa dela, ela conhece um garotinho e eles se tornam amigos. Quando a Joia conta sobre esse garotinho pra família dela, falando sobre o novo amigo que ela fez, a família dela fica horrorizada e acha que ele é um Duppy. Pra quem não sabe, dentro da mitologia dessa história e também dentro da cultura da personagem principal, um Duppy é uma espécie de espírito maligno que imita uma pessoa que já morreu de uma forma meio distorcida. Então a família dela acredita que esse garoto, que tem o mesmo nome que o irmão falecido dela, tá imitando a alma do irmão dela que morreu. A Joia acredita que não, que ele é só um amigo dela e eles brincam juntos e fazem coisas juntos. Só que durante o livro você vai ser confrontado com a ideia de que talvez esse menino seja um espírito maligno, e se ele não for, qual é a das coisas bizarras que acontecem com ele? É um livro muito bom pra você dar pra uma criança ler, mas também é um livro espetacular sobre, novamente, relações familiares, principalmente da relação que a Joia mantém com os pais dela, que vivem num luto profundo por causa do irmão dele, e com o avô dela, que indiretamente causou esse suicídio, mas eu não vou explicar por quê, porque é spoiler. O terceiro livro que eu quero falar é O Circo da Noite. Esse livro aqui já sai um pouquinho da parte infanto-juvenil e vai pro Young Adult. Eu acho que era um livro muito popular um tempo atrás, uns 6 anos atrás. É engraçado porque, assim, eu li esse livro já faz, com certeza, mais do que 5 anos. E até hoje, quando eu vou comer pipoca ou caramelo, doce de leite, eu penso nesse livro. Porque a autora, quando ela escreveu o livro, além de toda a parte mágica da história, ela colocou uma atmosfera muito circense de verdade. Então, em todas as cenas em que a gente tava no circo, ela falava sobre essa atmosfera, que era uma atmosfera brilhante, em preto, branco e vermelho, com cheiro de pipoca e caramelos. E sério, toda vez que eu como pipoca, até hoje, eu penso nesse livro. Mas isso não vem ao caso. O livro conta a história da Célia e do Marco. Eles nasceram no circo e eles estão sendo treinados como magos desde que eles são crianças. Porque no dia que eles fizerem 18 anos, eles vão ter que fazer uma batalha de magia entre eles, no qual só um deles poderá sobreviver. Obviamente, você já deve ter percebido que essa batalha de magia não é de truques mágicos de circo, mas de magia de verdade. E eles têm treinado pra isso desde que eles são crianças. No entanto, chega uma hora em que eles se conhecem, eles se apaixonam, e eles percebem que mesmo com essa paixão adolescente que eles têm um pelo outro, eles vão ter que batalhar magicamente. E como é que a gente vai resolver essa situação se um de nós vai ter que morrer? Não sei. Durante o livro, a gente, além de ter essa parte mágica, a gente tem muitas outras personagens que são tão ou mais interessantes que a Célia e o Marco. Mas, apesar de parecer uma coisa bem clichêzona, eu acho que a autora usou esse topo literário do amor impossível de forma muito interessante. E o final do livro é um final muito inesperado. No geral, eu acho esse livro aqui espetacular. É um dos meus livros favoritos da vida. É um livro muito bom mesmo. O quarto livro se chama As Estranhas e Belas Mágoas de Ava Lavender. Eu li esse livrinho no final de 2017 e ele entrou na minha lista dos 10 melhores livros que eu li ano passado, porque esse livro aqui é muito bom, é um dos melhores livros que eu já li. Esse livro aqui, ele já sai um pouquinho da questão do Young Adult também, ele já vai pra uma literatura adulta. E eu não daria esse livro pra uma pessoa com menos de 15 anos ler, porque ele tem algumas cenas que são um pouco pesadas demais, na minha opinião. Eu acho que é muito importante leitores lerem coisas que são fora da sua zona de conforto, tanto pra você aprender coisas novas, tanto pra você se acostumar com experiências literárias diferentes. No entanto, eu não tô falando que esse livro é difícil, porque esse livro não é difícil. Não tô falando que esse livro é muito maduro, porque ele não é muito maduro, mas ele tem algumas cenas que eu não daria pra uma pessoa com menos de 15 anos ler, porque talvez ela não compreenda da maneira certa. Isso é um pouco perigoso. No entanto, se você acha que você tem maturidade pra ler, quem sou eu pra dizer não? De todos os livros que eu mencionei nesse vídeo até agora, esse daqui é o livro que mais se aproxima da questão do realismo mágico. Ele conta a história da Ava Lavender, que é uma garotinha que ela nasceu com asas, tipo asas de pássaro mesmo. E pra gente isso é uma coisa muito fantástica, mas no mundo em que ela vive, apesar das pessoas estranharem a princípio, ela acaba levando uma vida normal, ela vai pra escola, ela faz coisas, tem amigos e tudo mais. A questão é que o livro não começa diretamente na Ava Lavender, mas começa assim 3 gerações familiares antes. Começa com os avós dela, que saem da França no período de crise econômica e vão morar nos
nos Estados Unidos e criam uma vida lá. Daí também vai contar a história da mãe dela. E é uma história muito profunda, não só sobre relações familiares, mas sobre raízes. Conta como a família dela foi surgindo através dos tempos, como que as pessoas se relacionavam umas com as outras, como que a árvore genealógica se construiu. Eu achei isso muito interessante. O livro tem 300 páginas, se não me engano, só que todas as personagens que aparecem nesse livro são muito redondas. Todas são bem desenvolvidas. Nenhuma personagem, por mais banal que seja, por mais que ela pareça pouco, é mal desenvolvida. E isso é uma das coisas que mais me deixou absurdada. Porque uma coisa é um autor se focar muito nas personagens e fazer um livro com personagens que desenvolvem a narrativa, ou se focar muito na narrativa e no plot e desenvolver mais isso com personagens mais simples. Mas a autora conseguiu fazer os dois num livro que é muito curto, e isso me deixou muito chocada, porque esse livro aqui tem pelo menos umas 20 personagens que são muito importantes pro roteiro. E isso me deixou, assim... Eu acho que é por isso que eu gostei tanto do livro, porque é um livro extremamente bem escrito. É como se a autora tivesse escrito uma poesia lírica e dela leu a poesia e pensou, quer saber, eu vou transformar isso numa prosa. Só que sem tirar as coisas que deixavam a poesia lírica. Como eu já falei, a parte mágica é que a Ava tem asas, só que ela não é a única pessoa no livro que tem alguma peculiaridade, e eu acho que isso é a coisa mais interessante. A família toda dela tem um quê de fora da realidade, só que eu não vou falar o que exatamente, porque é spoiler. Mas é muito bom. Por último, mas não menos importante, eu quero falar do meu queridinho livro O Mapa do Tempo, que é um dos meus livros favoritos da vida, sério. Ele tá como favorito meu no Scooby até, de tanto que eu gosto desse livro. Esse livro aqui é difícil, por isso que eu vou dizer. Se você não gosta de literatura experimental, você provavelmente não vai gostar muito de O Mapa do Tempo. Por quê? Esse autor, que é o Félix J. Palma, ele é um autor espanhol, ele escreveu esse livro praticamente só com narração. Ele quase não coloca falas. Tem falas, mas ele quase não usa essa ferramenta. Por que ele fez isso? Porque ele queria uma história que ficasse toda costurada numa mesma linha de pensamento. Pelo menos eu acredito que é assim. E por isso pode ser um livro meio difícil de desbravar. Porque conforme você vai lendo, você demora muito pra avançar na história. As personagens, elas não interagem muito entre si, afinal de contas quase não há diálogos. Mas é um livro tão bom que eu não poderia deixar de fora dessa lista. Esse livro aqui, ele é composto por 3 linhas narrativas diferentes, que acompanham a vida de 3 protagonistas, que tem todos os seus coadjuvantes e tudo mais. Mas eu vou falar aqui só da primeira linha narrativa, já que as outras seriam spoilers da primeira. A primeira linha narrativa é do jovem senhor Andrew Harrington, que no começo do livro decide cometer suicídio. Nossa, Natália, mas por que ele quer cometer suicídio? Bom, a questão é que ele era apaixonado por uma prostituta que acabou de ser assassinada. Ela foi assassinada por ninguém mais, ninguém menos do que Jack o Estripador. E ele tá se sentindo um bosta. Isso, na verdade, aconteceu há 2 anos e ele pensa assim, olha, quer saber? Eu não sei o que fazer, eu tentei esquecer essa prostituta, eu tentei arranjar outras mulheres, outras prostitutas e não deu certo porque ela era o amor da minha vida e agora ela morreu, nunca vão pegar o Jack o Estripador, eu não sei o que eu faço e a minha vida não faz mais sentido. No entanto, o melhor amigo do Andrew, que é o Charles, ele pensa assim, cara, eu não posso deixar meu amigo morrer dessa forma, então eu tenho que dar um jeito de ajudar esse cara. Ele entra em contato com o escritor H.G. Wells. Lembra que eu mencionei esse escritor lá no começo do vídeo, falando sobre os escritores de literatura fantástica da Europa? Exatamente o mesmo H.G. Wells, que escrevia sobre viagem no tempo e outras coisas mais. Então ele decide conversar com esse autor e falar, cara, o meu amigo, ele tá querendo cometer suicídio e eu quero que você monte uma máquina do tempo falsa e me ajude a fingir uma viagem no tempo na qual ele vai salvar essa prostituta da morte, e daí a gente resolve a situação. E o H.G. Wells fica assim, mas cara, viagem no tempo não existe, a gente não vai conseguir salvar essa mulher. No final da zoeira, o seu amigo vai perceber que era uma mentira. E o cara fala, não, chá comigo. E daí, ele vai nessa empreitada tentando fingir que existe uma máquina do tempo de verdade, que foi construída pelo autor do livro A Máquina do Tempo, que é o H.G. Wells, que é um livro que na verdade existe na vida real. E daí ele tenta fingir pro amigo dele que eles vão pro passado salvar essa prostituta de ser assassinada pelo Jack o Estripador. É um livro espetacular. Pode não parecer tão mágico a princípio, já que eles vão fingir uma viagem no tempo, mas tem coisas muito fantásticas acontecendo nessa história, que eu não posso falar porque fazem parte da segunda e da terceira linha narrativa. Mas eu tenho certeza que se você começar a ler esse livro, você não vai se arrepender, porque é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Então, pessoal, é isso. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Nesse vídeo eu falei sobre 5 livros que se encaixam no gênero realismo mágico, mas não é escola literária. Eu vou fazer um vídeo sobre a escola literária em breve, e eu espero muito que vocês assistam, porque vai ficar muito legal, eu tenho certeza. A questão é que, como eu não li tantos autores de realismo mágico clássico assim, eu quero ler um pouco mais, estudar um pouco mais antes de fazer o vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma pergunta sobre qualquer um dos livros que eu mencionei aqui, pode deixar nos comentários, porque eu sempre leio e eu sempre respondo. E eu realmente espero que vocês deem a chance pra pelo menos um desses livros, porque são livros muito bons, ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado por assistirem. Deixe seu like e me fala qual tipo de tangue você gosta mais.